Entrevista com Dávila. A dramática situação fiscal do Brasil parece ter produzido uma boa notícia. Hoje, a maioria dos economistas acredita que precisamos agir rapidamente para conter o desastre fiscal que se avizinha. Além da crescente irresponsabilidade fiscal, fomentada pela atuação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o governo continua insistindo na fórmula errada que condena o país a taxa de juros alta e crescimento econômico medíocre. Essa fórmula consiste em manter a economia fechada, taxar excessivamente o setor produtivo para sustentar um Estado extrativista e capturado por corporações públicas e privadas, que extraem subsídios, reserva de mercado e privilégio. E isso distorce as leis do livre mercado, a competição saudável e compromete a produtividade. É possível tirar o Brasil deste atoleiro do baixo crescimento, promover um duro ajuste fiscal e aplainar a livre economia para que o país possa voltar a crescer, competir na economia internacional e ganhar produtividade? E esse é o tema da minha conversa com José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário da Política Econômica e sócio fundador da MB Associados Consultoria. José Roberto, um grande prazer recebê-lo aqui no Entrevista com o Dávila. É um prazer estar com você aqui. Então vamos começar primeiro pela nossa situação interna e depois a situação mundial. A situação fiscal do Brasil é dramática. Todo mundo, inclusive o governo, admite que a partir de 2027 vai estar numa situação caótica, né? Mas se todo mundo já sabe que vai ser ruim, por que nós não estamos antecipando e tomando as medidas necessárias? Essa é uma pergunta bastante relevante. Eu acredito que, se olharmos para trás a história do Brasil, nós temos um sistema político que é razoavelmente desorganizado e, na verdade, reluta em mudar. Então, historicamente, as mudanças no Brasil até acontecem, mas elas só ocorrem quando a situação fica tão difícil que a população, né, começa a sentir o problema tão grande que isso forma uma opinião que acaba pressionando o sistema político. O melhor exemplo histórico é o da inflação, que você conhece, nós todos acompanhamos muito bem. Foi preciso chegar na beira da hiperinflação para que aquilo acontecesse. Só que não é automático, infelizmente. Né? Isso tem que... O que não acho que avançou é o que você mencionou na abertura. Há um consenso bastante universal de que a desorganização das finanças públicas tem que ser enfrentada de alguma forma e que sem isso é difícil mesmo retomar o crescimento. O problema é que o passo subsequente ainda está um pouco nebuloso, porque ele envolve, de um lado, a clareza e estudos mesmo, para poder ter proposições tecnicamente adequadas, e, de outro lado, o envolvimento maior do sistema político, que não é só do executivo, como também você mencionou na abertura, né, o judiciário e o legislativo têm que ser copartícipes disso, senão a coisa fica difícil. Então, embora não esteja imediatamente claro como é que isso vai ser feito, eu tenho uma única nota de otimismo que eu vejo nisso: nós estamos perto de ser forçados a encarar isso para obter uma solução. Isso eu espero que aconteça logo. Agora, Zé Roberto, tem uma coisa: o Estado brasileiro tornou-se tão grande, tão inchado e tão caro que ele é inviável. Agora, nós temos 90% do orçamento já engessado com gastos obrigatórios. O governo aprovou esse reajuste do salário mínimo sobre todos os benefícios, que dá mais ou menos 60% do orçamento nacional. Então, como é que nós vamos mexer nessas coisas que são tão delicadas do ponto de vista político e algumas do ponto de vista constitucional? É possível destravar isso? Olha, difícil, certamente, mas algumas coisas eu acho que podem começar a se movimentar, um pouco como pessoa que está excessivamente acima do peso, basta fazer um prato menor, que alguma coisa vocês já comecem nessa direção. O que eu quero dizer com isso? Está bastante claro que nós temos que fazer imediatamente algumas revisões ligadas à indexação das despesas.
É fácil de entender o porquê, é generoso, eu preciso defender a educação, a saúde, etc. Mas esse excesso de indexação das despesas traz esse automatismo que você menciona. Né? E que isso tem que ter uma parada por um determinado tempo, sem o que não tem como fazer. Além do que, e pode ser feito, sem dúvida nenhuma, uma revisão honesta e correta dos cadastros, porque o sistema vai se depreciando ao longo do tempo. O melhor exemplo conhecido em prosa e verso, que eu conheço, mais simples de entender, é o seguinte: a PNAD e os outros dados estatísticos mostram que no Brasil tem mais ou menos algo como 250 mil pescadores artesanais. O seguro-defeso, que beneficia os pescadores, tem mais de 1.400.000 pessoas. É evidente que tem cara que não sabe nem pegar uma vara de pesca, né? Provavelmente está a quilômetros da água mais próxima. Tá certo? E que tem... Então, vai chegando num momento, por isso que não tem fim. Se você só coloca e não retira nada, não tem solução para isso. Não que isso seja a solução de tudo, mas é uma forma de olhar e que, à medida que o mundo vai mudando, as pessoas, as empresas e também o governo têm que se adaptando às novas situações. Em determinados momentos do passado, fez sentido uma série de coisas que hoje não fazem mais. Né? Então, essa mudança, um exemplo mais claro em muitos lugares, muitos estados, tem isso, o governo digital. Tem muitas coisas que são mais bem feitas através da digitalização dos serviços públicos do que propriamente no sistema antigo. Né? Agora, existem barreiras a serem quebradas, a ineficiência sempre gera aqueles pescadores da ineficiência, né? Desde os antigos despachantes, né? Continua tendo esse tipo de coisa. Então, eu acho, sim, tem um caminho, né? Mas tem uma coisa que é pré-condição, que é a construção de credibilidade. Né? Se não tiver essa credibilidade, por que eu digo isso? Né? Porque se construir um pouco da credibilidade, e isso se faz em alguns meses, a eficiência da política faz com que você não precise gerar uma hiperrecessão, os mercados antecipam esses resultados e a coisa, não estou querendo ser ingênuo, sei que é muito mais difícil e sei que tem uma imbricação com o sistema político, né? Mas é isso que tem, esse empuxo tem que vir de fora para o sistema político para que seja clara essa ligação. O gasto fora do controle acaba levando a déficits, esses déficits acabam implicando em juros muito mais altos, aí a gente não cresce e o sistema fica endoidado. Né? Isso tem que ser quebrado e é claro que depende do governo, de um governo, né, construir essa credibilidade, né? Não é difícil, mas é muito difícil começar, é muito difícil organizar. Mas nós estamos, pelo menos, acho que chegando perto dessa situação. Talvez, Luiz Felipe, essa desorganização do mundo nos ensine algumas coisas, nos empurre, né, para que aquela visão de longo prazo, aquela construção é o que pode trazer. Inclusive, porque para que a gente possa assim, desabrochar coisas que a sociedade brasileira tem. Por exemplo, curiosidade pela tecnologia, disponibilidade de avançar. Nós temos exemplos que são notáveis. Esse sistema do PIX, como foi adotado, e se as pessoas pensarem o que isso mudou a vida de pequenos empreendimentos, de pequenas empresas. Então, nós temos muita coisa positiva para isso, sem querer ser ingênuo, que eu já passei da idade de acreditar, mas eu acho realmente que nós estamos talvez mais próximos do que pensemos de desembocar numa situação mais construtiva, digamos assim. Ou seja, a primeira coisa que um novo governo deveria fazer era resgatar a sua credibilidade de uma forma combatendo ineficiência, corrupção, fazendo ajustes que não são tão custosos politicamente, que já podem mostrar um resultado importante. Exato. E a partir daí construir uma base política para poder avançar em reformas mais duras e impopulares. Exatamente isso. E isso envolve, vamos dizer, ter presente e mostrar que tem momentos em que uma coisa do passado já não justifica. Por exemplo,
né? O crescimento real do salário mínimo, ele jogou um papel relevante no passado, mas tem um momento em que a suspensão disso, a garantia de manutenção de valor real pela inflação é razoável, desde que ela continue existindo. Mas a ideia de que você tem que aumentá-lo em termos reais em qualquer período, de qualquer forma, em qualquer momento, eventualmente não faz sentido por um período, pelo menos, para poder dar exatamente esse alívio que permite. Então, pensar um pouquinho fora dos preconceitos históricos é uma coisa fundamental, né? Ou seja, até daria para dar aumento real do salário mínimo se ele não estivesse vinculado a tantos benefícios. Exatamente. É só desvincular, claro, e aí está tudo certo. É como, da mesma forma que o Congresso e o próprio Judiciário tem que se conscientizar. Não dá para criar gasto do nada. Se achar que tem que encaminhar na sua esfera, numa determinada direção, é obrigado a mostrar e a resolver da onde vem o recurso para isso, senão e descer os preconceitos. O Judiciário tem que incorporar que ele gasta demais. A gente está falando 1,3% do PIB, o mais caro do mundo. Do mundo. Não faz sentido. Férias de 60 dias. Essas coisas que não faz sentido. Enquanto tiver isso, não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, para não dizer que é só o executivo, a mesma coisa. E o legislativo nem se fale, né, que tem que ter um pouco mais de noção dessas coisas. Mas isso só vai acontecer a partir da pressão da própria sociedade, né? É a sociedade que tem que dizer a coisa de mudar. Porque as coisas mudam. Eu, quando eu era criança, estava no colégio, o desejo de muita gente era trabalhar para algum organismo de governo. Hoje, o desejo de muita gente, eu diria da maioria, é empreender. É um mundo diferente. Né? E isso tem que ser adequadamente incorporado para poder exatamente fazer algo que faça sentido. Né? Ou seja, então, mas o governo Temer fez isso, né? A própria atitude, o teto do gasto, fez a taxa de juros cair imediatamente. Antes de acontecer, o mercado já havia antecipado o efeito. Mas é por isso mesmo que as pessoas antecipam esses efeitos, se acreditarem. Se acreditarem. Se acreditarem. Né? Então, esse é o truque. Não que você, volto a dizer, não sou ingênuo, sei que não é simples, sei que isso não exime de ter técnica legislativa, bons projetos de lei, esse tipo de coisa. Mas é a mesma coisa que a gente vê com frequência, falando em lei, redação de leis ou de decretos, de dispositivos, com uma certa frouxidão do ponto de vista que estimulam o litígio. Nós temos umas coisas aqui que são inacreditáveis. Um excesso de litígio em transporte aéreo é o lugar onde mais tem litígio no mundo. Porque passa por cima de uma coisa simples. As companhias aéreas não controlam o clima. E se fecha o campo, fecha o campo. No mundo inteiro, fecha o campo, não há o que fazer. Aqui gera e aí você tem toda uma comunidade interessada em ter ações judiciais nessa direção. Eu dei esse exemplo, mas poderia dar vários outros que você conhece. Então, trabalhista e tributária são dois campos de judicialização no Brasil. Exatamente. Recordistas no Brasil. Né? Nós temos, aliás, você mencionou, nós temos algumas coisas que talvez auxiliam numa nova rodada. Por exemplo, a reforma tributária vai começar... E, na minha avaliação, ela foi muito bem feita, e tem uma entrada cautelosa, e eu tenho certeza que ela vai trazer muito mais resultado do ponto de vista de crescimento do que muita gente antecipa. Mas a cabeça está tão acostumada no litígio tributário que, se você vê, mesmo os diversos setores ficam só pensando no... Mas eu não tenho dúvida que nós vamos dar um salto de eficiência por conta disso. Né? Eu já estou vendo coisa disso acontecer desde o ano passado. Por exemplo, todas as empresas que têm cobertura de algumas regiões ou nacionais e se ligam com o consumidor final, depende claramente da sua estrutura logística para poder atender as... A hora que passou a reforma tributária, o que começamos a ver, já hoje, uma porção de empresas dirigindo investimentos para adequar o seu sistema de distribuição àquilo que vai ser quando
não tiver mais benefício para, por exemplo, trazer contêiner para Santa Catarina, botar num caminhão para vir dividir em São Paulo por causa de uma vantagem tributária. E a mesma coisa em outras regiões. Então, esses efeitos são muito grandes e essa é uma oportunidade que nós temos de gerar maior eficiência. A mesma coisa com relação à abertura, está cada vez mais claro. Mesmo na indústria, as indústrias bem-sucedidas têm bom relacionamento com o exterior, para não falar da óbvia e sempiterna Embraer, mas mesmo empresas pequenas e médias, muitos casos que eu conheço, construir uma relação mais construtiva com uma relação melhor com o resto do mundo, é uma rota de crescimento que está aberta para muita gente, ao invés de você ter como única rota de crescimento que muitos setores industriais têm, aí a Brasília para achar um benefício fiscal de qualquer natureza. Essas mudanças que tem que ter a coragem de quebrar, muitas delas estão amadurecendo, né? Por exemplo, muito melhor que uma Zona Franca de Manaus é a ecoeconomia ser mais desenvolvida, a bioeconomia, que tem muito mais coisas para fazer. Isso também está amadurecendo. Então, agora, é necessária a liderança, né? Com certeza. Aliás, você acabou de tocar em algumas áreas que certamente são vantagens comparativas do Brasil, né? A questão da energia limpa, da bioeconomia, do agronegócio, são 3 áreas fantásticas para investimento. Agora, inclusive, por causa desta combinação de energia limpa e tudo, até essas grandes centrais da inteligência artificial aqui, é outro lugar que pode crescer muito. Agora, para isso, precisa voltar a confiar no Brasil, não só os investidores, mas, evidentemente, os brasileiros que estão muito machucados por anos dessa desconfiança em relação ao governo e a políticas públicas muito intervencionistas que acabam distorcendo a competição saudável de mercado, né? Exatamente. Não, isso é uma mudança indispensável, né? Uma coisa que me surpreende, nós nos conhecemos há muito tempo, você sabe que eu trabalho há muitos anos com exatamente a questão do agronegócio. Nós temos um exemplo de sucesso óbvio, visível, mesmo para o mais radical cidadão urbano, ele sabe que isso está acontecendo. E aí isso tem que dar alguma lição, tem que mostrar alguma coisa. No meu entendimento, o que está acontecendo, essa coisa enorme que não para de crescer do agronegócio. Os pilares desse sucesso são 2, né? Antes de tudo. Primeiro, desenvolvimento tecnológico e de produtividade. Você cresce ganhando produtividade. Quando você não ganha produtividade, eu brinco sempre assim, o mercado vira o jogo de rouba-monte. Você só cresce em cima do seu monte e você do terceiro. Agora, se a produtividade cresce, todo mundo pode crescer, uns são mais bem-sucedidos, outros serão menos, mas tem espaço para todo mundo crescer. Então, tecnologia, conhecimento, produtividade, e isso é uma face do processo de conhecimento e, portanto, da educação. A segunda coisa é estar ligado no mundo. Isso. Porque isso nos diz para onde está indo, né? Se a produção for muito boa e sobrar, você não tem preocupação nenhuma, você vai colocar ali fora, você tem a informação da tecnologia dos outros. Então, esses 2 pilares são decisivos. Nós temos o primeiro, no agronegócio, em outros, mas não temos em alguns outros setores. Então, eu acho que isso está amadurecendo para essa coisa de naturalmente aumentar. E essa é uma possibilidade interessante que a gente tem que ter. Esses 2 pilares que você mencionou muito bem, primeiro a tecnologia, muito fruto de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento a longo prazo, desenvolvido na Embrapa, né? O Paulinelli teve um papel fundamental nisso, né? Então, foi uma visão de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento. E o mercado é isso aí, é competir no mercado global e não ter medo da competição, né? E uma das coisas das pessoas acreditarem, das empresas acreditarem, né, é essa visão de longo prazo, que não pode ser baseada em ufanismo, mas numa visão construtiva, que é isso mesmo, para onde está indo, né? Então, se nós temos realmente uma visão, hoje aceita universalmente, o mundo está aquecendo, que tem uma certa direção, então combustíveis alternativos, eles têm que fazer parte da equação.
né? E se tem lugares onde se pode produzir combustíveis alternativos com a devida tecnologia, estamos falando aqui do Brasil. Então, você dá uma direção, dá um rumo para esse tipo de coisa, né? E isso é algo indispensável. E essa percepção, é isso que a gente chama de estratégia, né? Não é um detalhe, mas é uma visão de para onde é possível ir, quais os problemas a enfrentar. Quanto mais a liderança, aí eu falo de liderança pública, como das lideranças empresariais, tiverem esta visão, né, mais facilmente as pessoas se engajam e mais rapidamente os resultados aparecem. E o resultado maior de tudo isso é que as taxas de juros podem ficar menores, né? E isso é pré-condição para crescimento, né? Para que você possa... Agora, Zé Roberto, uma coisa interessante no agronegócio. Há 40 anos o agronegócio cresce em média 2,5% ao ano, que é um negócio espetacular, né? Exatamente. E com todos os problemas que nós tivemos de inflação, juro alto, e criou-se ali um ecossistema de investimento próprio, com o investimento das próprias empresas do setor que acabam financiando produtores, com crédito público, tem uma mistura de coisas que permitiu o investimento, mesmo nesses ciclos complicados da economia brasileira. O que a gente pode aprender dessa lição para escalar para o restante do Brasil? Pois é, você vê, se eu olhar para trás, aí só os mais velhos, alguns talvez vão se lembrar, mas não faz muito tempo, mas há mais de 40 anos, né, o que se via para crescer a agricultura era uma intervenção governamental mais forte, através de preços mínimos, de controles de diversas naturezas. E isso foi sendo substituído pela exatamente essa visão que o que interessa é o conhecimento, é a tecnologia. E para gerar isso, você tem que estar muito próximo com o chão, com a clientela, com o que está acontecendo. Então, o que acabou ocorrendo é que, e aqui tem um papel público, a Embrapa é pública, sim, tem muita coisa pública. Então, as escolas, muitas faculdades são universidades, públicas, né? Universidades, esse tipo de coisa. Então, é um tipo de organização público-privada que foi rejuvenescida, foi trocada pela intervenção do preço mínimo, etc., que só derrubava a produção, do controle de preço, esse tipo de coisa, por uma coisa construtiva na direção da geração de tecnologia, do suporte, da integração. E isso é que permitiu que você caminhasse nessa direção. De tal sorte que, não sei se é o único, mas certamente é o maior dos setores, onde o desenvolvimento tecnológico virou endógeno, né? Ele faz parte do sistema, ele está girando, né? O que você produz hoje tem coisa melhor na linha de pesquisa, no desenvolvimento, já se separa pelo que vem adiante, e isso é do ponto de vista do mundo inteiro e assim sucessivamente. Pouco dessa tecnologia acontecendo em outras áreas também de recursos naturais. Então, existe, não é resposta para tudo, mas é um exemplo que eu acho de como você vai... Primeiro, tem que ter uma visão estratégica de resto. E a visão estratégica a partir de uma coisa muito simples, as pessoas vão seguir comendo. Né? Quanto mais ganha dinheiro, quanto mais aumenta o PIB per capita, mais vão comer. Mais vão sofisticar o estilo da dieta, o estilo da comida. As pessoas vão precisar se vestir. E as pessoas se movimentam. Movimento tem energia. Então, existe aproveitar este tipo de visão. E mais do que isso, eu volto a dizer, e nós temos um setor financeiro, que é o outro que se desenvolveu tendo por base também uma tecnologia muito sofisticada, né? E a gente gera esse tipo de coisa. O Pix é um exemplo universal extraordinário. Ainda hoje, né, nos lugares como nos Estados Unidos, na Europa, você transferir recursos de um lugar para o outro é complicado, demora, etc. Aqui nós desenvolvemos um sistema que é 24/7. E por quê? Porque as pessoas... elas se envolvem, têm interesse na inovação tecnológica. Então, não tem barreiras a essa inovação. Mas tem que mostrar que, olha, isso aqui é seguro, é adequado, vai ser bom para você, vai ser bom para os outros. Uma vez você ganhou uma mínima credibilidade assim, vai buf, como aconteceu com esse exemplo. E aí a vida de muita gente tende a melhorar.
Por quê? Porque com o Pix, um telefone, né, milhões de pequenos negócios são tocados com eficiência. Né? E isso que vale nesse exemplo, tem muitos outros. Né? Mas aí a confiança da população no Banco Central. Se tem hoje uma instituição que goza de enorme confiança e credibilidade das pessoas do mercado, é o Banco Central, né? Exatamente. E aí também o Pix, a tecnologia junto à credibilidade. Junto à construção da credibilidade, né? Porque a tecnologia tem que ser uma ferramenta. A ferramenta, se você usa bem, eu posso se machucar com ela, ou machucar os outros. Então, essa construção, por isso que a visão de prazo um pouco mais longo é totalmente indispensável. Né? E eu acho que esse é um desafio que a gente tem. O mundo deu uma mudada significativa, desafios novos, etc. E, numa certa medida, nós estamos dando resposta de 50 anos atrás, que não mais funcionam. Né? Então, não é o gasto de volume, é a qualidade do gasto que interessa. Nós aumentamos em muitos gastos com educação e o resultado ficou aquém do que você podia esperar. Porque não é só o volume de dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Então, essa revisão, essas coisas têm que ser adequadas. Eu sei que isto é que devia estar na essência do debate político, né? É isso mesmo. Nós estamos um pouco longe disso, mas a necessidade, eu acho que está nos empurrando para isso. Agora, Zé Roberto, além da agricultura, você também conhece muito a indústria. E eu digo que se o sucesso nosso do agronegócio, esse crescimento de 40 anos, 2,5%, foi no agro, quando a gente tenta agregar valor e passa para a indústria, aí foi um desastre. O Brasil ficou para trás, não cresceu nada. Aliás, foi decrescente a produtividade da indústria. O que aconteceu? Por que nós não conseguimos fazer essa transição para produtos mais sofisticados, de maior valor agregado? Isso foi questão de política tributária, muito incentivo, economia fechada. Qual é a razão pela qual o Brasil não cresceu em coisas de produto de maior valor agregado? É uma pergunta realmente difícil, pergunta do $1 milhão, né? Eu acho que uma coisa que nos atrapalhou muito veio da resposta ao primeiro choque do petróleo. Eu acho a coisa que começou a desandar, né, foi uma ideia que acabou sendo colocada em prática a partir do governo Geisel. Porque de 50 até 70 e meados de 70, o Brasil, com a indústria, cresceu muito, na chamada substituição de importações. Aí, quando veio o choque do petróleo, nós ficamos realmente $100 para importação. E o programa do Geisel foi: vamos avançar na indústria, economizando em importações. O que isso se traduziu na prática? Nós vamos fazer a petroquímica, nós vamos fazer uma indústria de aço, uma indústria de máquinas, etc. E tudo isso pensando em construir coisas. Eram dois resultados em relação a isso. Primeiro, né, é que essas coisas, para poderem serem construídas, elas tinham proteção e, portanto, elas ficaram mais caras. E, em particular, para a indústria, o que ficou mais caro foi o que está na base da pirâmide, da cadeia industrial, que são os produtos metálicos e os produtos químicos, que se tornaram muito caros porque vem em seguida. Ao mesmo tempo, isso foi uma infelicidade histórica, demorou para perceber, estava se gestando uma revolução tecnológica que nós aprendemos depois que era uma revolução de software, não de hardware, não de máquinas, era de conhecimento e de software. Então nós ficamos com uma indústria ainda muito olhando a produção da máquina e não o software que comandaria a inteligência da máquina. Como você protegia tudo, esse software não veio e as coisas ficaram caras. E a partir daí a nossa produção foi ficando muito cara e sem poder competir com o exterior. Fazer isso caminho ao contrário não é simples. É bem complicado para ser feito e é isso que a gente ainda segura bastante. Né? Por que o aço, por exemplo, brasileiro, sempre foi 25%, 30% mais caro que o aço internacional? É o que me disse uma vez um presidente da Bosch, falou: como é que eu vou produzir uma peça a um preço competitivo internacional se o tarugo de aço que eu sou obrigado a comprar custa 30% mais caro do que qualquer lugar do mundo? O produto que eu fizer também vai ser mais caro, o carro também vai ser mais caro e aí ele não vai ser tão competitivo. Nós embarcamos numa dessa. Agora, refazer este caminho
não é simples, é bastante complicado, né? Mas a gente tem várias oportunidades. Eu diria que a gente teria que abrir com cautela importações, a começar da base da indústria, para poder isso está acontecendo na miúda, tem muita coisa acontecendo na indústria, especialmente de produtos que chegam ao consumidor final e que tem alguma coisa de componentes eletrônicos no relacionamento com a China. Não é muito visível, porque é coisa pequena, mas você consegue, hoje tem muitos empresários que conseguem fazer isso, desde do desenho básico, do molde, tudo você faz com a China, em uma semana tem um protótipo aqui na sua mão, em um mês você é capaz de ter. Então, mas isso é uma coisa que vai sendo construído meio na surdina, se me permite dizer, não é uma coisa evidente que está ali em cima, né? Não vai ser fácil construir isso daí, mas não é impossível dar alguma melhorada, eu acho. Agora, as empresas brasileiras que se tornaram competitivas acabaram fazendo parcerias internacionais, indo para fora, muitas se instalando nos Estados Unidos, a própria Embraer que você mencionou, cada vez com fábrica maior. Agora, algumas empresas indo até para o Paraguai, por uma questão fiscal de simplificação de regras, etc. Então, o Brasil, as indústrias que estão estando bem estão deixando o mercado. Mas, de novo, essa coisa do projeto. Eu vou me permitir falar, aprendi isso com o Osiris, né, fundador da Embraer. Por que deu esse sucesso? É engraçado, ele sempre dizia assim, olha, Zé Roberto, deu sucesso porque avião cai e ninguém quer cair do avião. Então, na partida, o que a Embraer, que era estatal ainda, pensou? O que nós não sabemos fazer, nós vamos importar. Motor, até hoje, é 100% importado. E os chamados aviônicos, os controles eletrônicos do avião, isso essencialmente importado. Alguma coisa de fiação é montada aqui, essencialmente importado. E aí foi se especializar no design. Design, hora de engenheiro. O engenheiro brasileiro é talentoso e, em termos internacionais, é hora muito barata. Por isso que a Boeing vem aqui e contrata gente, muita gente contrata esse tipo de coisa. Aí, na partida, você tinha um projeto que tinha condição de ser tão bom quanto os outros, mais barato pelas nossas vantagens, e aí desenharam algo que tinha um espaço no mercado. Então, quando você nasce contra o resto do mercado, fica difícil você fazer essa construção. Não dá para refazer a Embraer, mas a gente tem que pensar um pouco nisso. E quais são, quando aparecem oportunidades, aproveitar. Então, energia nova é uma oportunidade. Combustível sustentável de aviação é uma tecnologia que ainda está sendo desenvolvida. Uma vem de óleos, outra vem do etanol, enfim. Tem coisas que a gente pode chegar junto com isso, né? Então, tem algumas possibilidades. E as empresas realmente eficientes, acho que tem isso. Desde o bem mocinho, se não foi do nascimento, a VEG é um exemplo lá de Santa Catarina, a ideia de estar olhando, e aí você investe lá fora, você compra, faz algumas parcerias, mas está sempre, não tem medo do exterior. Acho que basicamente essa é a diferença, né? E nós temos a oportunidade, porque a tecnologia mudando tanto, a gente é capaz de fazer coisas boas nisso. Não é simples, porque a competição é furiosa, feroz, e a gente tem que ter alguma pré-condição macroeconômica. Com essa taxa de juros, é muito difícil construir qualquer projeto, né? Você acabou de mencionar uma coisa importante, que é a competição furiosa na economia global. Exatamente. Mas nós temos hoje uma reversão de tendências na economia global, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia global caminhava rumo a uma integração maior, ao multilateralismo, a um comércio global, e agora vem refreando com políticas nacionalistas protecionistas. Como você vê? Você acha que isso é uma coisa momentânea de governos populistas no poder? Ou você acha que isso é uma tendência que veio para ficar neste mundo onde essas placas tectônicas das grandes potências estão mudando de direção, e para os países se sentirem um pouco mais seguros, eles preferem tomar conta do seu próprio quintal ao invés de se engajar na economia global? Eu acho que não é uma coisa circunstancial. Ela vai durar, vou dizer, especialmente sair do mundo unipolar para um mundo pelo menos bipolar. Né? Isso eu acho que vai se intensificar. Dar a partida disso daqui, vai ser difícil isso voltar. Né? Aí o que você tem, né, é que no meio desses dois grandes, China e Estados Unidos,
quem tem chance de... Vai ser difícil, mas de procurar um espaço é a Europa, que tem outras vantagens, mas o PIB como um todo é similar e ela tem como se posicionar. Mas antes eu vejo o Brasil, olhando esse tipo de coisa, nós podemos tomar partido do fato de que, como a América do Sul, estrategicamente, ela não é decisiva, não é relevante como algumas regiões da Europa, etc., nós temos... E eu acho que isso o agronegócio já mostrou o caminho. A posição mais adequada, né, é ser global trader. Não nos amarrarmos em nenhuma dessas pontas, das três, mesmo que a Europa seja amarrada, mas construir uma coisa que nós queremos ter relacionamento comercial, que vai além, e relacionamento econômico, vai além disso, inclusive com soft power. Sim. Nós temos essa expansão do soft power, né, que vai desde a música, das novelas, do turismo. Tem como você ter uma posição nesse conjunto. Eu acho que isso bem calibrado e considerando, eu acho que você concordaria, a competência do nosso Itamaraty, que é uma coisa construída, que vem lá do século XIX, no Barão do Rio Branco e tudo mais, acho que a gente consegue ter uma coisa em que não fica amarrado em lugar nenhum, né? Consegue ter coisas construtivas com todos os lugares, ser atraente para todos esses lugares, né? E ter um proveito dessa situação. Né? A questão de ter dois gigantes globais, eu acho que isso não volta mais para trás, que é uma coisa da vida que ficou. Né? No curto prazo, inclusive, me parece claro que nessa guerra comercial, né, a China está até saindo algo melhor. Exatamente um exemplo de estar sempre pensando a prazo mais longo. Tudo bem, é uma ditadura, pode fazer uma coisa desse tipo, mas o fato é que tem um pensamento mais longo. Mas isso não vai durar para sempre, porque ela também tem muitos problemas. Todo mundo tem problemas grandes, mas ela aproveitando um pouco do que tem. Eu acho que está muito confuso no curto prazo, mas o que nós temos que ter, de qualquer forma, manter como ativo nosso de ter bom relacionamento com todo mundo, de verdade, né? Para poder, de fato, inclusive, isso sim, permitiria uma internacionalização de empresas mais facilmente, uma troca de uma coisa de tecnologia, aproveitar, como você falou na introdução, né? Por exemplo, desde data center, os centros de dados, essas coisas, né? Porque nós também temos energia limpa, renovável, né? Competitiva. Renovável e competitiva, tá certo? Então dá para aproveitar essas coisas. Né? Então, acho que, eventualmente, você, vamos dizer assim, não ter uma importância estratégica decisiva, pode virar uma vantagem estratégica se bem operada, né? Ou seja, manter uma política comercial com o maior número de parceiros possíveis, exatamente, diversificação das parcerias comerciais, exatamente, não depender tanto de um mercado ou de outro. Hoje dependemos demais da China, isso, agora vamos ter o acordo com o Mercosul, Comunidade Europeia, vamos aumentar ali. Exatamente. E não cortar o cordão umbilical com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior cordão. Evidentemente, é uma coisa importante e ainda é o centro mais importante de desenvolvimento tecnológico, né? Então, eu acho que isso permite aumentar, né, a capacidade, primeiro, de adaptação, de defesa ao meio ambiente, que às vezes fica ruim, você eventualmente se defende puxando um pouco para o outro lado e tudo mais. Acabamos de viver um exemplo, não terminou completamente, mostrando isso, né? Às horas tantas é decretado um tarifaço para produtos brasileiros. Então, a reação é calma nessa hora, vamos sentar e conversar, não se trata de romper e fazer, mas o sistema produtivo rapidamente, aonde que eu posso desenvolver? A carne que não foi para os Estados Unidos, no mês seguinte estava entrando no México, e eventualmente via México entrando nos Estados Unidos, de tal sorte que se você olhar a balança comercial, olha, tarifa de 50% e até mais, né? Nem coçou.
Né? Tem alguns setores menores, tipo calçados, etc., que estão mais atrapalhados, mas do ponto de vista do país como um todo, essa condição de global trade, que está negociando com a União Europeia e tudo mais, permitiu encaixar um negócio desse, mantendo a frieza, a conversa continuou com os Estados Unidos e nós estamos tocando adiante. É um bom exemplo de como a gente pode sair bem nessas circunstâncias. O que não pode atrapalhar é o que eu chamo de diplomacia política, né? Nós sempre tivemos essa grande tradição do Itamaraty de tratar a política externa como política de Estado, né? Isso. E não ser contaminada pela partidarização, pela politização. E, infelizmente, nos últimos anos ela foi contaminada. E isso acaba criando rusgas desnecessárias com nossos parceiros comerciais. Não, né? E mais do que isso, eventualmente, a própria instituição ela começa a sofrer um pouco para renovar seus quadros, para manter o grau de competência. Infelizmente, eu acho que isso está acontecendo, né? Mas sempre tem algum custo. É isso mesmo. Agora, Zé Roberto, você tocou num ponto fundamental. Eu sou um daqueles que acredito que a Europa vai ser a grande beneficiária nessa bipolarização, porque a Europa tem enorme qualidade de capital humano, tem capital físico, tem tecnologia. O que precisa é acertar essas regras, fazer o mercado comum europeu ser um mercado comum de fato, né? Ter um mercado de capitais único, regras mais iguais, parecidas para poder atuar no mercado, etc. E o plano Draghi muito indica esse caminho, né? E toca num ponto fundamental que é a indústria de defesa como um grande alavancador de investimento. Como você vê a Europa nesse mundo bipolar e se ela pode ser essa terceira parte e uma parte muito mais voltada ao comércio exterior do que próprio China e Estados Unidos? Olha, eu partilho dessa visão que a Europa tem uma grande oportunidade pela diante e não compro de jeito nenhum a ideia de muitos que ela já é uma carta fora do jogo, uma coisa menor. Não acho que seja verdade, né? Além do que você falou, né? Eu acho que é uma coisa importante. A Europa reconheceu que ela negligenciou da questão de defesa num mundo que estava ficando mais complicado e, em particular, tendo um vizinho, que é a Rússia, que é um vizinho complexo, né? Eu me lembro, né, lá por 2007, mais ou menos, escutar do presidente de uma grande corporação alemã, que me disse que estava aqui no Brasil, tem operação no Brasil há muito tempo, mas ele me falou: a vizinhança com a Rússia é uma posição geográfica, não vai mudar. Então, a nossa estratégia naquele momento era uma convivência via integração. E isso acabou não funcionando como nós vimos, e ela aprendeu da pior forma possível, né, que realmente não funcionou. E exatamente a Alemanha que fez a grande mudança de verdade, que é o reconhecimento, mudar até a Constituição para ter uma política fiscal mais ativa, deixar para trás aquela herança da visão da hiperinflação de 1923 e tudo mais, né, e dizer: nós vamos investir 500 bilhões de euros em infraestrutura e na defesa. Ora, isso dá um horizonte para a tecnologia, né? Porque, como desde sempre, né, boa parte do avanço tecnológico nasce das necessidades da pesquisa militar, né? Isso que significa que você pode ter um choque de tecnologia que a Europa havia perdido. Né? E com a vantagem adicional, que eu acho que está sendo subestimada, é que os nórdicos, por conta da reação à Rússia, eles entraram mais próximos nisso. E os nórdicos, eles primeiro, têm o modelo escandinavo de desenvolvimento, sempre foi o meu herói, é aquele que consegue trazer igualdade, crescimento, liberdade, construção e etc. Né? E isso acho que pode fazer muito bem para essa Europa nova. A Espanha, por outro lado, que passou o diabo algum tempo atrás, depois da crise imobiliária de 2008, que voltou, é o país da Europa que mais construtivamente se relaciona com a imigração, né? E hoje é um dos países puxadores de crescimento. Então, essa combinação, né, uma renovação alemã, a entrada dos nórdicos com esse
E uma indústria sueca, são realmente de primeira, inclusive de defesa, né? Essa coisa nova do sul da Europa pode dar um amálgama, mais uma visão estratégica do plano Draghi, está dizendo exatamente isso. A nossa grande vantagem única é ter feito uma coisa comum com a montanha de países, né? Mas agora tem que tirar o resto das paredes, né? Tem que nivelar mais o plano para poder fazer uma coisa. Eu estou com você. E a Europa é detentora de um riquíssimo soft power, de um conhecimento, de uma sabedoria, né? Tem uma chance única. O atual governo americano está maltratando a universidade. É uma chance numa geração de ter os melhores laboratórios do mundo e que está sendo aproveitado. O Canadá também está fazendo um pouco isso, mas o Canadá é menor e é sozinho. A Europa está fazendo negócio. Então, se somar todos esses pedaços, em que pese riscos enormes, por exemplo, o que vai acontecer na Ucrânia, mas acho que a Europa tem muita condição, né? E, aliás, o exemplo, se de fato assinarmos agora, no dia 20, acordo com a Europa, do que eu sei, eu acho que não tem nenhuma informação privilegiada, né? A liderança europeia diz, olha, diz para a França e para outra, vamos parar com essa política aqui de pequena, né, por causa da agricultura, isso, daquilo. Nós temos o futuro da Europa na frente, temos que ter outros caminhos, além dos Estados Unidos, os outros, tem que fazer um acordo com o Mercosul. Essa é a coisa. Para de falar aí, Macron, se vira aí com os seus agricultores, tem que ter uma forma, temos que fazer isso com ela, temos que fazer isso com outros. Então, tem muita coisa acontecendo, e eu queria adicionar só mais algo. Eu não sei o que vai acontecer na coisa da Ucrânia, mas a nossa visão de mercado de petróleo para o ano que vem é de uma queda significativa no preço do petróleo. Porque a produção segue aumentando e o petróleo está mais para ir para $50. Claro que pressupõe que o conflito não escala nisso. Você imagina, e aí o gás natural volta. O país como o Canadá montou uma operação de exportação de gás natural bastante grande que está começando a entrar. Começar a Europa, de repente, se ela não depender do gás da Rússia, puder trazê-lo a preços competitivos do Canadá, do Catar e dos outros lugares, e também dos Estados Unidos, eventualmente, ela também tem nessa... Ou seja, está formando uma coisa... que pode ser muito construtiva do ponto de vista da Europa, e eu acho que para o Brasil o mais ligado possível nisso é indispensável. Agora, Zé Roberto, quem diria que os dois patinhos feios da Europa hoje é a Inglaterra e a França? É negócio inacreditável. Parece que são os dois que estão tendo mais dificuldade de se adaptar a essa nova Europa que você está descrevendo, né? E isso não é por acaso que uma das razões chaves nisso é uma situação fiscal que foi deteriorando e que ninguém conseguiu se acertar. E no caso da França é pior, né? Porque eu acho até porque a oposição à direita também é partidária do governo grande. Então você não tem proposição de lado nenhum de vamos... Então, isso é surpreendente, né? É realmente surpreendente. E você imaginar, né, que Grécia e Espanha estão fazendo uma coisa desse tipo, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ver, que ainda não tem, né, é uma participação mais efetiva da Itália. Que a Itália também excede em soft power, tem uma tradição industrial, etc. Entretanto, né, a líder italiana, a Meloni, né, ela está há 3 anos no poder, tá? Mas eu vi mais de uma análise dizendo que uma das razões para isso é ela não usar nada politicamente. Então não mexe com nenhum dos lados, e ela é muito jeitosa, vai muito bem, se dá bem com a Ursula von der Leyen, mas não avança a Itália, que precisaria, por ser uma coisa... Mas não sei, eu sou construtivo nessa percepção, e mais do que tudo, né? Desde 1870, a Alemanha, quando põe numa direção, eles são de uma eficiência inacreditável, né? É verdade. Eu acho que vai ter uma construção grande, e eu acho
E a gente precisa estar nesse conjunto. Mas eu tenho a impressão que a Itália tem mais chance de ser empurrada por essa força gravitacional de uma Alemanha forte e dessa Europa mediterrânea. Eu concordo. Do que a França e a Inglaterra, que estão mais engessadas. Mais engessadas, historicamente tem muito mais condicionante, né, e por aí vai. Mas vão ter que acabar indo adiante. O caso da Inglaterra é espantoso, né, porque está perdendo a condição da City, que era o que fazia uma boa parte da Inglaterra. A indústria ele perdeu toda, não sobrou mais nada de indústria relevante, né? Então é complexo, é uma pena. Agora, Zé Roberto, como você vê o mundo em 2026, assim? Primeiro o cenário global e depois Brasil. Olha, eu acho que para 2026, né, a coisa que mais vai ser determinante é se nós vamos ou não ter um ajuste na Bolsa Americana, correção dos preços dessa, que eu acho que já é uma mania, do investimento em inteligência artificial. Falo isso por quê? Porque se houver essa correção, que a imensa maioria dos analistas, dos players do mercado financeiro americano acham que vai acontecer, né? Se é caso ela de fato aconteça, ela vai dar uma esfriada, esse ajuste nos mercados, dá uma esfriada significativa aí nesses preços, o dólar provavelmente vai desvalorizar, voltar a desvalorizar mais um pouco, né? E isso evita esse efeito aspirador do mercado financeiro americano. Esse é o mais importante e até porque vai determinar para onde está indo o investimento. Eu acho que isso nós vamos ter. A pergunta é só um ajuste de preços ou é uma coisa mais grave do que isso? Eu acho que é antes de um ajuste de preço. A inteligência artificial é uma daquelas ferramentas de mudança tecnológica que ocorrem de décadas em décadas e que vão mudar o mundo. Só que, né, já aconteceu isso mais de uma vez, a última vez foi na internet, aqui presente, e foi no século XIX com a ferrovia. Isso gera, eventualmente, uma mania de investimento, infla exageradamente, né, e depois, quando o balão esfria, mas fica a inovação tecnológica. As ferrovias continuaram importantes, a internet vai continuar importante, e a inteligência artificial também vai continuar, mas não vai ser essa coisa que só tem isso, não tem mais nada, né? E isso é importante para permitir os Estados Unidos começar a olhar um pouquinho dos ajustes que estão andando. É um setor que vai muito bem e o resto que vai muito mal. Ou seja, em 26 a bolha estoura. Não sabe se vai ser um estouro enorme ou se vai ser um estouro mais moderado. Que ela está muito perto disso acontecer. E vai aí influenciar em Bitcoin, aliás, já está influenciando em coisas desse tipo. Desinfla um pouco o balão dessa coisa do mercado financeiro e isso reequilibra um pouco o jogo. A propósito, a Europa não sairia mal nessas circunstâncias também, né? A outra coisa que é muito incerta é a guerra na Ucrânia. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, é muito difícil. Então, pelo menos a expectativa é que isso não venha a piorar. Mas o ideal seria mesmo um cessar-fogo, mantendo as fronteiras onde estão, mas não é entrega de terreno, que a Ucrânia não vai fazer nunca, mas congela a situação enquanto vai se discutir. Nessas circunstâncias, eu acho que o mundo cresce menos, mas distensiona um pouco do que está acontecendo, né? E isso é relativamente positivo. Para nós não é ruim, porque permanecerá a possibilidade de um crescimento moderado, não resolve nossos problemas internos que nós estamos conversando, mas pelo menos tira um pouco da pressão, aí da pressão externa. Acho que, como mencionei, nessas condições o petróleo enfraquece, vai para uns 50, né? E tem que ter uma certa recomposição desse período muito nervoso, muito guerreiro, muito, né? E vai estar todo mundo reconstruindo as suas linhas comerciais. O Canadá interessa se ligar mais com a Ásia, mais com a Europa com a América do Sul, e isso pode talvez equilibrar um pouco o jogo. É uma possibilidade, uma que me parece mais razoável. E do nosso ponto de vista... E China, só um ponto, China também... Eu acho que a China não vai mudar muito, ela continua onde está, né? O que ela não vai conseguir fazer é aumentar tanto a exportação
como ela aumentou, porque ela está com mais do que compensou tudo que perdeu para os Estados Unidos para outros países. Tem um limite do onde ela pode fazer, ela tem que ocorrer. Eu acho que no curto prazo ela tende a ganhar com isso, mas os seus próprios problemas vão aparecer, né? A China tem um problema demográfico, tem um consumo interno contido que não irá adiante. Tem bolha imobiliária, né? A bolha que estourou, se não digeriu ainda tudo isso tudo que está aí. Ela tem muitos problemas ainda a resolver. Acho que tem um interesse. Mas, para mim, para construir qualquer cenário, esse cenário do mercado americano, pela importância que tem no juro, no comércio, etc., é o que seria o mais relevante. Para nós, né, tem que lembrar que aqui nós temos um ano eleitoral, né, mas um cenário como esse permite que é o cenário mais provável, a gente atravesse o ano com baixo crescimento, uma certa desaceleração, mas também sem pressão inflacionária, né, e aí o jogo mesmo é o que vai fazer um novo governo, seja ele qual for, e aí volta ao nosso começo de conversa. Temos um desafio, uma oportunidade. Verdade. Né? E esse baixo crescimento, quanto vocês estão projetando para o próximo ano? 1,6, 1,7. 1,6, 1,7. Pode ser um pouquinho mais, porque essas coisas parafiscais que estão sendo postas na rua são desenhadas para fazer efeito no segundo semestre. A demanda das famílias subir. Então, mas certamente é 2 para baixo. Não acho que vai ter surpresa assim grande, porque tem uma certa desaceleração. O efeito da taxa de juros, né, é grande e a gente ainda tem que digerir, né, um efeito de sempre você tem algumas empresas que estão excessivamente alavancadas, cujo modelo de negócio está mais ou menos. Esse desarranjo leva um certo tempo para você digerir, né, e não tem fora o agronegócio, que também está lambendo um pouco dos excessos medida aí pelas RJs, não tem um puxador de crescimento, vai estar todo mundo olhando o que vai acontecer mais adiante. Né? E taxa de juros, como que vocês estão planejando para o próximo? Olha, eu acho que o Banco Central vai abaixar a partir de janeiro, não faz antes, porque também só sobrou dezembro, tá certo? Tem colegas que acham que vai ter que demorar mais, não acredito. A inflação está caindo mesmo, em parte por a própria taxa de juros, né? O câmbio, que por causa dos Estados Unidos mais que tudo, o real se valorizou e a safra agrícola foi excepcional. Então, a custo de alimentação também está caindo. Tem um restinho de pressão em alguns preços de serviços, mas isso tende a... Então, não vai permitir o Banco Central começar uma baixa de juros. Talvez você sair dos 12, dos 15, chegar até perto de 12 ou até 12, que ainda é uma taxa grande, porque a inflação também estará caindo, mas pelo menos você está na... E aí vai depender muito da proposição do que vier depois, do que segue. Mas teremos a oportunidade, com algum ajuste ocorrendo a partir de 27, de até ter uma continuidade dessa baixa de juros, mas depende do que o novo governo vai fazer. Né? Aí depende muito da eleição. A eleição Exatamente, entra muito no radar no segundo semestre. Exatamente, né? Exatamente. Está longe da gente. O que dá para dizer hoje, que as pesquisas mostram, né, é que está muito dividido. Inclusive esses eventos anormais recentes, o Lacai, o Melhora, depois vai de novo. A nossa leitura, quando você faz a média das pesquisas, é a favor ou contra o governo, gosta ou não gosta, está na direção certa ou na direção errada, etc., é meio a meio. Não dá para você... A única coisa que vai dizer é que vai ser nervoso, porque está meio a meio. Tá certo? Zé Roberto, muito obrigado pela conversa aqui no Entrevista com o Davi. Né? Foi um prazer falar com você. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.